Paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos conhecer mais um amigo de Deus. Quem aqui lembra da última história que a tia recontou? Lembra que falamos de Moisés, que ele foi um grande líder? Pois é, hoje nós vamos conhecer um outro amigo de Deus. A nossa história bíblica, ela se encontra ali em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 do 1 ao 9. E aí você vai convidar o papai e a mamãe para estar lendo toda essa historinha junto com eles, tá bom? Papais e mamães, eu estou ali com a professora Cláudia, a professora Viviane, com os pequeninos do Jardim de Infância, e a nossa classe se chama Ovelhinhas de Cristo. O nosso versículo para memorização vai estar em Josué 1:7, que diz assim: seja forte e muito corajoso. Amém? E antes de dar início à nossa história, nós vamos fazer uma oração, amém? Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, obrigado por este momento. Que cada pequenino que estiver assistindo, a cada um que estiver assistindo, o Senhor leve a tua palavra, Pai. Porque tudo é para a tua honra e tua glória. Pai, derrama tuas bênçãos sobre cada casa, cada família. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí, crianças, nós falamos, de Moisés na aula passada, lembra? Que ele foi um grande líder. Isso mesmo, Moisés foi um grande líder. E aí, Moisés libertou aquele povo lá do Egito, o Senhor usou grandemente a vida dele, ele obedeceu a palavra de Deus, lembra? E aí ele conseguiu tirar aquele povo do Egito. E aí se passaram muitos anos, Moisés, ele foi ficando velhinho, Moisés foi ficando cansado. E sabe o que aconteceu, crianças? Moisés, ele morreu, isso mesmo. Moisés morreu, mas e aí? Como que ficou? Porque Deus tinha prometido para aquele povo uma terra nova. Deus tinha prometido para aquele povo que eles iam sair do Egito e iam para um lugar melhor. Deus tinha uma terra prometida para eles. E essa terra se chamava Canaã. Isso mesmo. E agora? Moisés ficou velho, morreu. E agora o que ia acontecer? Se passaram-se 40 anos e eles não tinham chegado ainda na terra prometida. E aí, sabe o que aconteceu? Deus, ele tinha que colocar uma outra pessoa no lugar de Moisés para estar levando aquele povo na terra prometida. Isso mesmo, crianças. Sabe o que aconteceu? Deus levantou um valente chamado Josué. Isso mesmo, Josué. Josué era um jovem que sempre estava ao lado de Moisés. Ele sempre observava da maneira que Moisés era com aquele povo, e Moisés sofreu muito com aquele povo. E aí ele sempre estava junto nas guerras, e ele prestava muita atenção naquilo que Moisés fazia. E aí ele também, crianças, ele era muito obediente a Deus. Isso mesmo, Josué, ele era muito obediente ao Senhor. E aí Moisés morreu, todo mundo chorou a morte dele. Nossa, Josué ficou muito sentido com a morte de Moisés, que Moisés praticamente era como um pai para Josué, né? E aí foi quando Deus falou com Josué, falou assim que ele ia ficar no lugar de Moisés. Isso mesmo, crianças. Deus levantou Josué para ficar no lugar de Moisés. E aí, só que aí Josué, ele estava com medo. Como eu vou liderar esse povo? Como assim? E Deus falou com ele: eu estarei com você, seja forte e corajoso, que eu estarei sempre com você. E aí Josué entendeu que Deus queria que ele liderasse aquele povo no lugar de Moisés. Só que aí ele se encontrava desanimado, crianças. E olha só, deixa eu mostrar aqui a figura para vocês da nossa lição. Aqui, olha só, Josué estava desanimado. Ele confiava no Senhor, mas ele estava desanimado e assim, se perguntando, como que eu vou fazer isso? E ele começou a orar ao Senhor. Ele orou e o Senhor falou com ele novamente, de que ele estava com ele, que ele não ia abandonar Josué, da mesma forma que ele foi,
que Deus estava presente na vida de Moisés, ele ia ser presente na vida de Josué. E assim foi. Josué foi um grande homem nas mãos de Deus. Ele conduziu aquele povo na terra prometida, em Canaã, né? E aí, Deus falou assim, eu vou te conduzir a atravessar o Rio Jordão. Isso mesmo. E olha só essa figura aqui. Deus foi poderoso na vida de Josué, né? E ele conseguiu liderar aquele povo, crianças. Aqui é quando Deus permitiu que o mar se abrisse, né? O Rio Jordão, e aí eles passaram pelo Rio Jordão, né? E Josué, ele foi sim um grande líder. Ele conseguiu levar aquele povo, né? E crianças, Josué, ele tinha uma tarefa difícil nas mãos. Só que ele sabia que Deus estava com ele. Ele não desanimou em nenhum momento. Ele era jovem, ele não tinha experiência nenhuma, né? Então, ele sabia que Deus estava o tempo todo ali. Aí Deus falava para ele, seja forte e corajoso. Igual o versículo fala aqui, ó. Seja forte e muito corajoso. E Josué fez o quê? Ele obedeceu a Deus, mesmo com medo. Ai, mas ele tinha certeza que Deus estava ali, do lado dele. Amém, crianças? E a nossa história de hoje é essa. Nós conhecemos Josué. Quem foi que ficou no lugar de Moisés foi Josué. Ele foi um grande homem, como eu falei para vocês. Esse amigo aqui foi um amigo valente, isso mesmo. Mesmo com medo, Deus encorajou ele e ele levou aquele povo à terra prometida. E crianças, eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês responderem, tá bom? Que tá na nossa revista aqui, ó. Primeira pergunta. O que tinha que fazer Josué para que a ajuda e a presença de Deus estivesse com ele? Aí vocês anotam aí, faz a pergunta, vocês podem responder no WhatsApp da tia Rê, tá bom? Que mais? Ele tinha que ser o quê, né, criança? Ó, outra pergunta. Quais são os momentos mais difíceis que Josué enfrentou? Algum momento difícil Josué ele enfrentou. Então, da mesma forma, eu pergunto para vocês. Às vezes, vocês passam momentos difíceis e às vezes a gente até esquece que Deus está ao nosso lado. Você não vai fazer uma prova na escola? Ai, você fica ansioso, fica lá com medo. Mas quando a gente põe na mão de Deus e fala, Senhor, eu confio no Senhor, eu vou estudar, eu vou ser obediente, eu vou estar ali estudando. E quando chegar lá na hora daquela prova, eu vou fazer aquela prova e vou tirar uma nota maravilhosa, né? Então a gente tem que confiar que Deus está ao nosso lado, amém? E muitas vezes, vocês são pequeninos, vocês vão crescer e desde pequeno a gente passa momentos difíceis, mas nós sabemos que temos um Deus maravilhoso, o Deus de Moisés, o Deus de Josué que está ao nosso lado, e Deus vai nos dar coragem como ele deu a Josué. E eu quero aqui mandar um beijo grande no coração de todas as crianças lá da tia Meire, lá do Taipas, acho que é Taipas 1, é Taipas 2, né? Valentes de Davi, ó. Um beijo no coração de vocês. Tô morrendo de saudade de vocês. E a tia Meire falou comigo hoje. E aí, vocês sabem que vocês moram aqui no meu coração, tá? Um beijo no coração de vocês. Em breve quero ver vocês abraçar. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. E eu quero deixar um beijo a todas as crianças aqui. Fiquem com Deus. Sejam fortes e corajosos, independente de qualquer situação. Amém? E vamos estar com fé sempre, orando para que tudo isso passe logo, para a gente se encontrar logo, não é mesmo? E eu aguardo vocês aqui na próxima aula, crianças. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.